Olá, querido povo de Deus, boa tarde a todos vocês. Deixa eu ir já colocando aqui o tema dessa live, dessa formação. O reinado de Jesus e Maria Santíssima. Deixa eu colocar aqui já fixo para quem for entrando já irem sabendo do que nós vamos tratar aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu escrevi certo. O reinado de Jesus e Maria Santíssima. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui, como prometi, aí pela madrugada, né? Ontem eu estava respondendo algumas perguntas no meu Instagram. Galera que vai estar assistindo essa formação pelo YouTube, que ainda não me seguem no Instagram, coloca lá @Daniel Silveira Fonteles, tá? Daniel Silveira Fonteles. Então, me siga no Instagram, é muito importante você me seguir para que você acompanhe aí o nosso trabalho de evangelização. Nós teremos agora uma formação falando sobre o reinado de Jesus e Maria Santíssima. Eu quero aqui desde já dizer para vocês que nós iremos aqui fazer algumas considerações necessárias para quebrar essa resistência que existe nas pessoas de acreditarem, né, que de fato Jesus reina por intercessão da Santíssima Virgem Maria, tá certo? Então nós iremos aqui trabalhar em cima desse tema e eu tenho certeza que vai ser muito importante para você que está me assistindo, tá certo? Você já mariano, consagrado a Nossa Senhora, ou você que ainda não se consagrou, nós estaremos fazendo uma reflexão muito única aqui de parte do Tratado da Verdadeira Devoção e estaremos fazendo algumas considerações muito boas referente ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Nossa Senhora. Então nós iremos aqui, meus irmãos, esclarecer também muitas dúvidas, né? Dúvidas, porque na medida que a formação for acontecendo, você vai encontrando respostas para muitos questionamentos, tá certo? Então, eu quero convidá-los a compartilhar esta live. Você pode clicar aí. Eu não avisei a ninguém que ia fazer essa live nesse horário, né? Foi algo relâmpago, mas nós estaremos aqui estudando. Você que puder, reserve o seu tempo de agora somente para esta formação, certo? Se não for possível, você pode acompanhá-la no YouTube depois, tá bom? Então, quero que você divulgue agora, já envia para os seus contatos, para os seus amigos, esta live, né? Para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível. Peço perdão a vocês por fazer assim a live relâmpago, né? De repente eu aparecer aí ao vivo no seu Instagram, mas eu não quis avisar o horário e assim que eu tive um tempo eu então entrei aqui. Então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos auxilie nesse momento. O Senhor nos conceda sabedoria para que possamos mergulhar em águas mais profundas, para que possamos entender melhor esse tema. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, nós iremos aqui falar sobre o reinado de Jesus e Maria Santíssima. Eu quero iniciar esta formação pelo número 1 do Tratado da Verdadeira Devoção, escrito aí para alcançar os corações de uma forma mais intensa na devoção mariana. Então, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele escreveu esse tratado com uma riqueza de detalhes muito grande,
sobre a importância que Nossa Senhora tem para a nossa caminhada de fé. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção, já no número 1, diz assim: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Nós iremos aqui fazer algumas considerações de extrema importância. Meus irmãos, eu como ex-protestante tive muitas dificuldades de aceitar essas verdades sobre a Santíssima Virgem Maria. Foi muito difícil eu sair de um pensamento completamente resistente, podemos dizer assim. Eu tinha muita resistência, certo? Sair desse pensamento e passar a ser um devoto de Maria. Por que a devoção? Será que isso é bíblico? Será que isso é de fato algo que esteja em concordância com a Sagrada Escritura? Então, esses questionamentos acontecem demais na cabeça das pessoas, principalmente por causa da contaminação, a influência protestante hoje na nossa sociedade. Influência esta que gerou muita confusão na cabeça de muitas pessoas. Inclusive, o protestantismo é responsável para o surgimento de tantos ateus. Eu já mostrei isso aqui em outras lives e estarei também fazendo depois uma live de forma muito específica provando isso. Então, aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, vai falar que foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo. Isso, até mesmo os protestantes, eles são obrigados a aceitar, porque isso é muito explícito na Sagrada Escritura, é muito concreto na Sagrada Escritura. Foi assim que Jesus veio. Então, o próprio Deus quis precisar de Maria, coisa que os protestantes não querem precisar. Eles se acham tão independentes, tão autossuficientes e fabricam um falso Deus em suas mentes, ao ponto de eles não querer precisar de Maria Santíssima, se o próprio Deus quis precisar dela. Jesus tem poder, Deus tem poder para surgir do jeito que quisesse. Então, ele quis precisar de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Então, aqui nós já conseguimos identificar o que São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele quis deixar claro que foi por Maria que Jesus veio e é por ela que ele deve reinar. Mas aqui há um detalhe. Como é que nós podemos ter uma visão mais profunda desse reinado de Jesus? É muito simples. Por que São Luís também especificou desta maneira? Porque para que o Senhor possa reinar na sua vida, primeiramente você tem que reconhecer quem é o verdadeiro Jesus Cristo. Quem é o verdadeiro Deus. E se você fizer um comparativo, somente a Igreja Católica, ela prega com verdade, ela prega com intensidade a devoção a Nossa Senhora. E todas as outras seitas protestantes atacam a devoção a Maria. Embora que os protestantes tenham diversas diferenças entre eles mesmos. Por exemplo, o protestantismo ele é uma babel de crenças, é uma confusão de crenças. Por quê? Porque eles não acreditam igual. Se você compara os calvinistas, os luteranos, o povo pentecostal e etc., ou seja, todos usam a mesma Bíblia, mas acreditam de forma diferente. Isso não é de Deus. Porque na Bíblia diz que o povo de Deus vai acreditar de uma única maneira. Eles vão ter o mesmo sentimento, eles vão ter a mesma igreja, eles vão ter os mesmos pastores, diferente do protestantismo. Primeiro porque nasceu com 16 séculos de atraso. A mentalidade protestante nasceu com 16 séculos de atraso na história do cristianismo. E isso gerou uma grande confusão. Tanto que eles não possuem uma única igreja.
Por que eu estou falando disso? Para você entender que Jesus verdadeiro reina na sua vida a partir do momento em que você olha para o verdadeiro Cristo, aquele que veio por Maria. Aquele que veio querendo precisar de Nossa Senhora, de Maria Santíssima. Então, a partir do momento que alguém acredita em um Jesus Cristo, que não honra a própria mãe, já deixa de acreditar no Jesus verdadeiro. Porque um dos mandamentos da lei de Deus é honrar pai e mãe. E Jesus honrava Maria. E os protestantes dizem que nós não podemos honrar Maria. Se em Romanos capítulo 2, versículo 10 diz: glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, ou seja, se uma pessoa faz o bem, ela já tem que ser honrada por isso. Está em Romanos 2, capítulo 2, versículo 10, glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Ou seja, quem faz o bem precisa ser honrado. Então, se você é uma pessoa caridosa, que ajuda as pessoas, que faz o bem, você já tem que ser honrado por isso. Não que você deseje fazer para ser honrado, mas você acaba sendo honrado porque as pessoas vão enxergar em você ações que vêm de Deus. Então, se você faz o bem e isso já é algo que te faz ser honrado, imagine só a dignidade que Maria tem de ela ter sido uma mulher tão importante ao ponto de quando Deus sentiu fome pela primeira vez, quem tirou a fome dele foi Maria. Ela cuidou, o amamentou, e assim todas as necessidades humanas que Jesus teve, Nossa Senhora foi aquela que cuidou de todas as necessidades dele. E ele quis ser assim. Ou seja, há aqui uma obrigação nossa de reconhecer a importância de Maria ao ponto de tirar de nossas mentes essa ideia de dizer que Maria é uma mulher qualquer. Então, a partir do momento em que nós percebemos isso, nós entendemos o quê? Que se alguém acredita em um Jesus que não honra Maria, em um Jesus que não tem uma única igreja, em um Jesus que é contra a devoção a Maria, essas pessoas estão acreditando em um falso Jesus Cristo. Inventaram um falso Jesus. E passaram a adorar um Deus inexistente. Gente, a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela não nasceu com séculos e séculos depois. Se você pega os escritos dos primeiros cristãos, você já vai ver falas que honram a Maria Santíssima. Você vai estudar a patrística, por exemplo, que lá vai falar diversas vezes, muito bem sobre Nossa Senhora. Então não tem como você dizer que é pertencente a um cristianismo que quis voltar à igreja primitiva sem honrar Maria, pois a igreja primitiva a honrava. Tanto que quando ela chega na casa de Santa Isabel, Lucas 1, 41 ao 43, diz: de onde me vem esta honra de vir até a minha casa, a mãe de meu Senhor. Veja, nós sabemos que com certeza Maria por diversas e diversas vezes foi na casa de Santa Isabel, mas quando a Bíblia especifica ela indo, e tendo ali o verbo que se fez carne em seu ventre, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Isabel fala algo que ela não poderia errar, como eu já disse informações aqui. Ela não poderia errar porque ela estava cheia do Espírito Santo. E a boca fala do que o coração está cheio. Então quem estava ali se expressando era o próprio Espírito Santo. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, e Santa Isabel estava cheia do Espírito Santo, então o que brotou dela vem do Espírito Santo.
E Santa Isabel diz: de onde me vem a honra de vir até a minha casa? Ou seja, quem sou eu para receber tamanha mulher? Quem sou eu para receber uma visita de uma pessoa tão importante para toda a humanidade? Como é que olha, eu quando era protestante, quando eu comecei a mergulhar nesse mistério, gente, toda a mentalidade herética que o protestantismo tinha colocado na minha vida foi caindo por terra, foi se dissolvendo na minha mente. E eu passei a entender que para que Jesus reinasse de fato na minha vida, eu precisaria reconhecer a necessidade que tenho de ser devoto de Maria. Porque foi ela quem Deus quis usar para nos aproximar de forma mais intensa dele. Veja só. Os protestantes dizem que o sangue de Jesus tem poder. Jesus é o único salvador. Lógico que eu concordo com isso. O sangue de Jesus tem poder. Ele é quem nos salva. Mas só que tem um detalhe. Como isso aconteceu? Como é que Jesus passou a ter um sangue poderoso? Como é que Jesus passou a ter um corpo? Aquele corpo que foi pendurado no madeiro. Como é que tudo isso aconteceu? O que falta os protestantes se questionarem e mergulhar com mais intensidade é nesses detalhes. Ok, Jesus é o meu salvador, mas como é que ele me salvou? E aí os protestantes dizem, morrendo na cruz por nossos pecados. Ok, mas e antes da cruz, onde estava Jesus? E antes, você começa a perguntar, e antes. E você vai chegar no ponto que eu estou querendo passar para vocês nessa formação, que é, Jesus esteve no ventre de Maria, recebendo o sangue que os protestantes tanto falam que tem poder, recebendo o corpo que ia ser pendurado no madeiro da cruz para nos salvar. Então, nesta realidade intensa de reconhecer Jesus como meu Salvador, eu preciso reconhecer como ele me salvou. Como foi que tudo começou? Como foi que tudo foi feito? Do contrário, eu estou tirando a credibilidade. Eu estou desviando o meu olhar do verdadeiro Cristo. Do verdadeiro Jesus Cristo. Ou seja, se eu menciono um Cristo sem mencionar verdadeiramente a trajetória desse Cristo, eu estou tendo uma visão pecaminosa. Por quê? Porque eu digo, Jesus é meu Salvador, mas aí eu jogo fora toda a história que tem participação de Maria. Você acha que isso é cristão? Não é. Isso é um pecado e muito grave. Se eu quero reconhecer de fato Jesus como meu Salvador, preciso reconhecer tudo o que Jesus fez, como foi feito, até Jesus no madeiro da cruz. Aí você vai entrar num grande mistério. Você vai ver que Jesus desceu do céu. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora, que isso aqui é forte. Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio como? Ele veio em Maria. Ele veio nela. Ele foi envolvido por ela. Passou a ser dependente dela. Ele quis assim. Então o verbo se fez carne. Ele entra no ventre de Nossa Senhora. Olha só isso daqui. Jesus desce em Maria para nascer. Desce em Maria para nascer. Presta atenção. Jesus então nasce. Jesus nasce
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que detalhe. Veja que detalhe. O Verbo se fez carne. Ele se fez por obra do Espírito Santo em Maria. Em Maria. Quando a Bíblia fala disso, ela vai dizer, e habitou entre nós. Ora, por acaso Jesus não habitava? Por acaso Jesus Cristo estava ausente e não sabia de nada que estava acontecendo na terra? Jesus não existia? Não, não é que eu esteja dizendo isso. Jesus sempre existiu, ele é Deus. A Santíssima Trindade é eterna. Mas veja só, por que então que a Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós? É porque do jeito que Jesus veio por Maria, ele nunca tinha vindo antes. Ele nunca tinha vindo antes. Ou seja, nunca na história da humanidade aconteceu uma revelação tão profunda e perfeita como aconteceu por intermédio de Maria. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento conseguiu definir Jesus, definir Deus como Maria conseguiu. Porque enquanto os profetas falavam de Deus, Maria não apenas falou de Deus, ela foi usada por Deus para dar a Deus o que Deus nunca teve. Ou seja, ela trouxe a presença de Deus unida ao Espírito Santo, porque foi por obra do Espírito Santo em Maria. Então há aqui a participação dela. Então ela traz de um jeito que nunca ninguém trouxe. Como é que eu vou dizer que ela é uma mulher qualquer? Como é que eu vou dizer? Ou seja, o que é uma pregação, gente? Tem gente que me pergunta assim, quem foi o maior pregador de todos os tempos? Me responda. A maior pregação de todos os tempos foi a encarnação do Verbo. Nossa Senhora foi a maior pregadora de todos os tempos. Porque ninguém conseguiu a honra que ela conseguiu. Ninguém trouxe com tantos detalhes. E o que é uma pregação? Vamos fazer esse questionamento. O que é uma pregação? Ou seja, é alguém falar de algo a alguém. Então o cara está ali pregando, está ali anunciando. Então vai uma pessoa pregar sobre Jesus. A pessoa vai estar lá falando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus nos ama e etc e tal. Isso é uma pregação, estou falando de Jesus Cristo. Mas veja só que detalhe profundo. O Verbo se fez carne, ou seja, o que é o Verbo? A palavra se fez carne. Me diga qual foi o pastor protestante ou pastora protestante que conseguiu trazer uma pregação, que conseguiu trazer Deus com mais detalhes do que Nossa Senhora trouxe. Não existe. Porque por mais que um pastor, ou seja lá quem for, estudar teologia, falar capítulos e versículos, jamais eles irão conseguir desenhar a face do Deus invisível como foi desenhada no ventre de Nossa Senhora. Se a pregação é falar de Jesus, me diga qual pregação foi mais forte do que
a da Virgem Maria? Nenhuma. Porque ela não apenas falou de Jesus. Não teve apenas palavras, mas a palavra se fez carne nela. Então, o que veio nela e saiu dela, nunca ninguém conseguiu vivenciar o que ela vivenciou. Aí você vê os protestantes falando de Isaac, Abraão e Jacó. Você vê protestante falando de Moisés e exalta, fala muito bem, prega uma pregação de 1 hora, 2 horas, falando de Moisés, que Moisés e etc e tal, e não sei o quê. Falam de Jacó, falam de Paulo, falam de vários personagens bíblicos. Aí quando vem um católico falando de Maria, diz que é idolatria. Agora eu digo para os protestantes, me diga se Paulo, ou Moisés, ou Abraão, seja lá quem for da Sagrada Escritura, me diga, qual dessas pessoas superou a intimidade de Maria com Jesus Cristo? Nenhum. Então, se eu quero que Jesus reine na minha vida, eu necessito ser devoto de Nossa Senhora. E o que é ser devoto? É buscar entender o exemplo daquela pessoa, é buscar vivenciar a espiritualidade que aquela pessoa vivenciou, embora que é impossível atingir o grau de espiritualidade de Nossa Senhora, impossível. Mas a gente pode buscar, a gente pode ter como um exemplo a ser meditado, seguido, porque Nossa Senhora traz isso para nós. Então nós precisamos fazer esta separação. O Jesus verdadeiro, ele se fez escravo no ventre de Maria. Então o Jesus verdadeiro é aquele que quis precisar de Maria. E se a Bíblia diz, para sermos imitadores de Jesus, então nós temos que considerar Maria como mãe. Porque Jesus a considerou como mãe. Porque na Bíblia diz, mãe de Jesus. Tem gente que diz assim, Deus nunca chamou Maria de mãe, mas diz que aqui é a palavra de Deus, e se é palavra de Deus e aqui tem mãe de Jesus, é porque então Deus chamou Maria de mãe, porque não é palavra de Deus? E se aqui está dizendo mãe de Jesus e Jesus não é Deus? E se Maria não é mãe do Senhor, então quem é o Senhor? Deuteronômio 6,4 diz que o único Senhor é o Deus de Israel, então Maria é mãe de Deus. Então vamos fazer esta separação do verdadeiro Jesus Cristo do falso Jesus. Ou seja, dos falsos Jesus Cristo que o protestantismo fundou, inventou. Então o que é que nós precisamos entender? Há uma diferença infinita do verdadeiro Jesus Cristo para os falsos. E há um jeito de você descobrir facilmente se você está adorando o verdadeiro Jesus Cristo ou se você está adorando um falso Jesus. Basta você perguntar, esse Jesus é o Jesus de Maria ou é o das seitas protestantes? Isso já destrói. E, gente, questão de espiritualidade, os protestantes têm sérias dificuldades de entender esses mistérios espirituais. De ter acesso a esse discernimento espiritual. Por quê? Porque o protestante ele não tem vida sacramental. O protestante, ele fabrica suas próprias regras, então ele não serve a Deus, por mais que ele diga que sirva. Então eles não enxergam
Por isso que Paulo dizia, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. O protestante, ele não tem esta visão espiritual. Ele não tem esse discernimento. Para o protestante, tem que estar tudo ao pé da letra escrito, e ainda assim ele não vive. Ele não vive a palavra de Deus ao pé da letra. Porque na Bíblia está dizendo que a igreja é que é coluna e sustentáculo da verdade. Mas vai falar isso para o protestante. Ele distorce tudo. Então ele não quer entender que quem tem que ensinar a verdade para nós é a igreja. Não é eu ler e entender do meu jeito. E ainda dizer que quem me inspirou a isso foi o Espírito Santo. Você chega para os adventistas, eles dizem a mesma história. Não, a gente leu e o Espírito Santo nos ajudou a discernir que o sábado é o dia santo. Aí você chega para outras denominações, não. A gente leu e o Espírito Santo nos diz que o sábado não é o dia para ser santificado. Ou seja, eles lêem, entendem do jeito deles e ainda diz que isso é agir do Espírito Santo. Então aqui há uma incoerência enorme. Então há uma diferença infinita entre o verdadeiro Cristo e o falso Cristo. Os falsos Cristos. Os falsos Jesus. E essa visão espiritual o protestante não quer ter. Ele está cego. Ele está cego. E para sair essa cegueira de um protestante requer muita humildade da pessoa. Porque ele já acha que tudo que nós estamos aqui explicando é satânico. O reconhecimento da devoção à Nossa Senhora é essencial para identificar o verdadeiro Jesus. Isso, São Luís Maria Grignon de Montfort nos ensinou isso no tratado. Você quer descobrir quem é um herege, quem é um cismático? Pergunta sobre devoção à Nossa Senhora. Rapidamente o herege, o cismático, o rebelde, ele vai rejeitar. E o que foi que eu falei para vocês em uma live anterior? Lembra lá do texto de Mateus 7, do 21 ao 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, herdará o reino dos céus. Muitos vão me dizer, mas foi nós que pregamos em vosso nome. Veja, gente, olha, os falsos profetas também falam esta frase em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Então lá está dizendo que os falsos também vão dizer, mas nós pregamos em teu nome, Jesus. Nós fizemos milagres e expulsamos demônios. Então o fato de uma pessoa falar em nome, dizer em nome de Jesus, o fato de uma pessoa contar que aconteceu milagres com a oração deles, ou que expulsou demônios, isso não quer dizer que essa pessoa esteja com a verdade. Por quê? Porque os falsos também fazem isso. E o fato de repetir textos bíblicos também não faz uma pessoa, não é uma certeza que a pessoa está obedecendo ao verdadeiro Deus. Por quê? Porque em Mateus 4, o diabo também citou um texto bíblico. Então, repetir texto, o diabo também sabe. Falar de falsos Jesus, o diabo também sabe. Fazer supostos milagres, o diabo também sabe. Expulsar demônios, o diabo também faz o teatro. Então, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Você vai entender quem está servindo ao verdadeiro Cristo quando você começa a analisar como é o Cristo que aquela pessoa acredita. Aí você vê um Cristo que rejeita a devoção a Maria. Um Cristo sem mãe, sem uma única igreja, sem uma única hierarquia. Então você já identifica, não, esse é um falso Jesus. Esse foi um Jesus que inventaram. E aí você já tem a prova. E aí São Luís Maria Grignon de Montfort diz, pergunta sobre devoção a Maria Santíssima. E os hereges rapidamente já vão rejeitar. Então já é aqui
uma das formas de você entender. Quer Jesus rei da sua vida? Quer que Jesus reine na sua vida? Conheça a devoção a Maria. A centralidade desta devoção não é roubar o lugar de Jesus. Porque alguns protestantes dizem assim, mas o católico fala muito em Maria. O católico fala demais, eu acho exagerado. Porque eles falam demais em Maria. Ora, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 2, Paulo vai dizer que os coríntios em tudo lembravam dele. Por acaso os coríntios estavam errados em tudo lembrar de Paulo? Não. Isso não queria dizer idolatria. Por quê? Por que nós falamos muito em Maria? Por causa de Jesus Cristo. Você vê católico falando muito em Eva? Não. Por quê? Porque Eva foi desobediente. Então nós não falamos muito em Eva. A gente fala muito em Maria por causa de quê? De Jesus. É por causa disso que falamos. É por causa de Cristo que falamos de Santa Faustina, de São Francisco, de Santo Antônio. Porque na Bíblia diz que a gente tem que lembrar dos nossos guias na fé. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu quero ler com vocês aqui, né, para que nós possamos entender que desmerecer a devoção à Nossa Senhora é nitidamente desprezar a vontade de Deus. Você despreza a Deus. Por quê? Porque se a Bíblia diz que a gente tem que imitar Jesus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer Maria como minha mãe. Porque Jesus foi filho de Maria. E se eu tenho que imitar ele, já começa por aí. Então, se alguém rejeita isso, já rejeita imitar Jesus. E quem rejeita imitar Jesus, rejeita o próprio Jesus. Vocês estão me entendendo? Pegue aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Pegue aí a sua Bíblia. Eu quero que você abra em Filipenses capítulo de número 2. Nós vamos entrar aqui, gente, numa reflexão tão intensa, tão profunda agora, que isso daqui vai... Se tiver alguém me assistindo que tem alguma resistência a ser devoto de Maria, nesse momento, todas as resistências irão sair do seu coração. Tá? Nessa formação. Vamos lá, Filipenses capítulo de número 2. Pega aí. Vamos ler a partir do versículo de número 2. Certo? Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 2. Certo? Tá dando para me ouvir direitinho aí? Tá tudo certo? Nem interagi muito com vocês, não. Eu tava tão louco para fazer essa live que eu nem interagi muito com vocês no começo, né? Então, você que puder aí, me dá um retorno. Então, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2, tá bom? Pega aí sua Bíblia. Aqui diz assim, eu vou fazer a reflexão com vocês de forma muito detalhada, então preste atenção. Fica com tua Bíblia na mão. Se você não puder estar com ela agora, talvez você esteja em outro lugar, depois você faz esse estudo novamente. Filipenses 2, versículo 2. A partir do versículo 2, vamos lá. Completai, olha só aqui. Completai a minha alegria, permanecendo unidos. Primeira coisa. Aqui está dizendo que nós precisamos permanecer unidos. Precisamos permanecer unidos. Os protestantes não têm união. A união que eles têm é atacar a Igreja Católica. Se você reunir os protestantes todos num lugar só, uma das únicas coisas que eles irão concordar todos é em atacar a Igreja Católica.
Mas aqui fala de uma união total, não em partes. Completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Junta os protestantes, todos pensam do mesmo jeito? Não. Junta os católicos. Todos têm o mesmo pensamento, porque a doutrina é uma só. Existem algumas diferenças? Existe. Tem uns que são carismáticos, outros mais tradicionais, mas isso não quer dizer que se muda a doutrina. A doutrina do católico, que faz parte da renovação carismática, é a mesma doutrina dos que fazem parte de algum movimento mais conservador da igreja. Então aqui a gente já vai vendo que o protestante, mesmo que diga que segue a Bíblia, ele não segue. Aí olha só, versículo 3, vamos detalhe por detalhe. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Saiba considerar os superiores. Saiba considerar os superiores. Preste atenção. O que é que o protestante faz? Ele menospreza a Virgem Maria. Ele diz que ela é uma mulher qualquer. Então eles tentam arrastar Maria Santíssima para a altura deles. Ou seja, eles deixam de honrar quem é superior. Então aqui já mostra, esse texto é uma destruição para o protestantismo. Vamos lá, versículo 4. Cada qual tenha em vista não seus próprios interesses, e sim o dos outros. Fala que devemos considerar os outros superiores. Devemos, cada qual tenha em vista não seus próprios interesses, ou seja, os hereges, eles interpretam do jeito deles, e o resto que se exploda. Eles rejeitam a hierarquia da igreja, eles rejeitam a Virgem Maria, eles rejeitam os santos, e ele, de acordo com os seus próprios interesses, ele fabrica o seu Deus. Aí o versículo 5, olha só. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Versículo 6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Veja, mesmo ele sendo Deus, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Aí olha o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Jesus assumiu a condição de escravo. Mas ele assumiu essa condição como? Onde? Em quem? Eita! Essa foi forte, né? Quando um protestante assistir essa live, gente do céu. Como foi isso? Aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Aí você vai falar,
sobre a escravidão, a santa escravidão, os protestantes dizem que isso é idolatria. Não entende que até Jesus se fez escravo. E se fez escravo como? Onde? Em quem? Em Maria. E agora? Vocês estão entendendo que se eu tenho que imitar Jesus, o que é que Paulo diz? Sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, se eu tenho que imitar Jesus, eu tenho que assumir uma condição de escravo. E assumir como? E assumir onde? Em quem? Em Maria. Isso é algo extremamente rico, gente. Aí o versículo 8 diz: e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte, e morte de cruz. Quem foi que morreu na cruz? Jesus Cristo, homem. Quem é esse Jesus Cristo, homem? Como foi que esse Jesus passou a ter esse corpo que foi até a cruz? Foi em Maria. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Veja, gente, eu vou unir esse texto com outro texto bíblico. Espera aí. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, existe uma particularidade no nome de Jesus. Que particularidade é essa? Que a gente acabou de ler. Presta atenção. Que esse nome está acima de todos os nomes. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ok. Mas só que tem outro nome que tem uma particularidade muito grande na Bíblia. Posso mencionar qual é? Comenta aí. Pode, né? Comenta aí para mim interagir com vocês. Pode, Daniel. Diz aí, vai. Quero ver aí seu comentário nessa live. Nós estamos falando de uma particularidade. Veja, Filipenses 2, a partir do verso 2, que Jesus se fez escravo. Ele se fez escravo aonde? No ventre de Maria. Isso o protestante não enxerga, gente. O protestante ele tem uma visão assim, sabe, muito fechada no fanatismo deles, aquela coisa de ter já um preconceito, algo já estabelecido contra o que é católico. A Bíblia diz que Jesus se fez escravo, falando da encarnação do Verbo, e ele fez isso em Maria. Então, antes do corpo de Jesus chegar ao madeiro da cruz, ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora.
Como é que eu vou dizer que ela é mulher qualquer? Não dá. Então, a primeira cena que deve vir na minha cabeça é essa. O Jesus, filho de Maria. Por isso sou devoto de Maria, porque devoto significa aquele que honra o exemplo da pessoa, que busca ser mais de Deus, olhando para a espiritualidade daquele que obedeceu a Deus. E Nossa Senhora obedeceu a Deus de forma perfeita, porque em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, vai dizer que em Deus não há nenhuma treva. Então, se em Deus não há nenhuma treva, não pode ele ter uma mãe contaminada pelas trevas do pecado. Então, Maria é imaculada. Nossa, isso é muito forte. Eu amo falar disso, cara. Eu amo desmanchar esses pensamentos heréticos dos protestantes. Eu amo destruir essas interpretações enganosas do protestantismo. Então, veja. O protestante menciona direto que o sangue de Jesus tem poder, mas ele não diz que o sangue de Jesus tem o DNA de Maria. Ele não diz que antes do faça-se de Maria, esse sangue nem existia. Maria deu a Deus o que Deus nunca teve. Maria deu a Jesus o que ele nunca teve, um corpo, um sangue, um coração de carne. Veja a potência disso. Veja a potência disso. Pronto, eu falei aqui para vocês uma particularidade do nome de Jesus. Está acima de todos os nomes. Mas tem outro nome na Bíblia que tem também um destaque único. Vou dizer agora. Pegue a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo de número 1. Versículo 46. Vamos para o Magnífico. Vamos para o Magnífico. Lucas 1, 46. Começa assim. E Maria disse. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Essa parte é muito atacada pelos protestantes, que eles dizem assim, Maria disse que Deus era seu Salvador, então quer dizer que ela é pecadora. Não, querido, entenda que existem duas formas de você salvar uma pessoa, antes de ela cair num buraco ou depois que ela cair. Jesus é seu Salvador de uma forma única. Jesus a salvou. Deus a salvou antes de ela ter qualquer tipo de pecado. Então Maria Santíssima ela é uma exceção, ela é predestinada. Lá em Judas 1, 24 vai dizer que Deus é poderoso para nos preservar antes de toda queda. Então Deus teve poder disso. Tem poder para isso. E ele fez assim com a Virgem Maria, de forma única. Então vamos lá. Versículo 48. Porque olhou para a sua pobre serva, por isso, desde agora, preste atenção aqui, que o protestante diz assim, mas Maria diz que ela é serva e não mãe de Deus. Mas entenda que Nossa Senhora está falando aqui, da visão de Deus. Deus enxergou ela como uma serva fiel, imaculada, a fez imaculada. E depois que ela fala que ela é uma pobre serva, porque Maria é perfeitamente humilde, ela não ia jamais, sou a mãe do Salvador, sai do meio. Não. Ela diz, olhou para a sua pobre serva, para a sua, em outras traduções, para a sua pobre escrava.
Aí olha o que é que ela diz depois disso. Por isso, desde agora, Nossa Senhora então, ela traz uma revelação única. Eu falei para vocês do destaque do nome de Jesus. Lá em Filipenses diz, né? O nome que está acima de todos os nomes. Aí agora presta atenção. Maria diz, olhou para sua pobre serva, por isso desde agora, olha a autoridade que Maria Santíssima tem. Porque tem gente que diz que ela é mulher qualquer. Mas como é que uma mulher qualquer diz assim, olha, a partir de agora. A partir de agora. Veja, isso é um decreto infalível. E que todos têm que obedecer. Olha só a autoridade dela. Quem estava falando era ela. Quem deu a ordem foi ela. Ela. Me diga qual é o protestante que tem autoridade de falar assim, a partir de agora todo mundo vai ter que dizer que eu sou bem-aventurado. Não tem? Então Maria diz assim, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo o nome é santo. Então o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E o nome de Maria, ele também tem uma particularidade. Por isso todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Todas as gerações. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos. Versículo 52. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Lucas 1, a partir do verso 46. Eu já estou no versículo 52. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Olha o que aconteceu. Por que lá no começo diz sua pobre serva? Sua pobre serva. Mas a partir de agora, todos vão ter que me proclamar bem-aventurada. Aí mais na frente diz, porque Deus derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Maria foi exaltada pelo próprio Deus e os protestantes não querem exaltá-la. E aí? Hein? Exaltou. O próprio Deus exaltou Maria. E tem protestante que não quer exaltá-la. Não querem, rejeitam. Desprezam. Como se ela fosse uma mulher qualquer. Está aqui, meus irmãos, nesta formação, de forma muito clara, que o protestante não segue Bíblia. Não segue Bíblia. Professor Felipe Aquino escreveu no livro Em Busca da Perfeição, na página 86. Alguém pode digitar um glória a Deus aí para mim, por favor? Diga glória a Deus para me ler, certo? Não é para me considerar Deus, não. Porque daqui a pouco vão querer me atacar, né?
Digita aí, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Professor Felipe Aquino, no livro Em Busca da Perfeição, na página 86, ele disse assim, ó. Só os humildes são obedientes. Os vaidosos e autossuficientes não conseguem obedecer a Deus e aos superiores. Não obedecem a Deus. Não obedecem aos superiores. Então, rejeitar a igreja é rejeitar a Deus. Que coisa linda, várias pessoas digitando glória a Deus aí. Depois você vai ter um dever de casa. Você vai dizer assim, para as pessoas, você vai pegar o link dessa live, vai estar no YouTube também, você vai mandar para seus amigos católicos e vai dizer assim, cara, assiste essa live até o final, em nome de Jesus. Assiste até o final, não só o começo, assiste até o final. Tá bom? Agora, você viu aí, o professor Felipe Aquino diz que quem se acha autossuficiente, os orgulhosos, não querem obedecer a Deus nem aos superiores. Eles não querem obedecer à hierarquia da igreja, eles não querem obedecer à Virgem Maria, eles não querem. Vamos aqui para um dos textos que mais os protestantes usam nos cultos. João capítulo 3, pega aí sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Tá? João capítulo 3, versículo 16 ao 17. Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Na Bíblia diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus é o Salvador. Jesus nos salva. A gente vai conversar com o protestante e dizer assim: irmão, a gente fala assim, né? Ô irmãozinho, Jesus é nosso Salvador? Ele vai dizer, é. Aí você vai perguntar, mas como é que ele nos salvou? Você imagina, gente, uma pregação, eu pregando essas verdades num evento, num ginásio enorme. Depois a gente fazer um momento de oração poderoso. Meu Deus do céu. Presta atenção. Jesus é o meu Salvador, é. Mas como foi que ele fez isso? Morrendo na cruz pelos meus pecados. Ah, é? O protestante vai falar isso. Aí você diz, mas peraí, teve um corpo lá na cruz, não teve? Teve. Como foi a trajetória de existência desse corpo? Aí você vai fazer com que o protestante chegue até o ventre de Maria Santíssima. Tem um ex-protestante que escreveu um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. E eu acho que eu vou escrever um livro assim: O caminho veio do ventre de Maria. Veja, aqui diz que de tal modo Deus amou o mundo, fala da maior de todas as provas do amor de Deus pela humanidade. O que foi que ele fez? Enviou, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Aí você pergunta, mas Deus Pai deu o seu Filho único como? Por meio de Maria. Então Deus Pai, quando ele deu o seu maior presente, a sua maior declaração de amor,
Ele fez isso por meio de Maria. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior de todas as mensagens de salvação brotou de dentro de Maria Santíssima. Jesus Cristo, aquele que não veio condenar o mundo, mas salvar. Então Jesus é o meu Salvador. Mas Maria é a corredentora, porque ela cooperou para esta salvação acontecer. Como é que ela cooperou? Faça-se em mim, segundo a tua palavra, Senhor. Eita Deus poderoso, hein? A maior entrega de amor de Deus Pai foi enviar seu Filho único, e o enviou por meio de Maria. Somos salvos por Jesus e Maria é a corredentora. Eu anotei aqui nos meus estudos, que eu gosto de estudar e refletindo e vou anotando, vou preparando a formação. Catecismo da Igreja Católica, número 35. Tem escrito: para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se. Aí eu pergunto, qual foi a maior de todas as revelações de Deus? O verbo se fazer carne e habitar entre nós. E como essa revelação veio? Veio por Maria. Nossa Senhora é o maior instrumento que Deus usou para te fazer ser íntimo dele. Porque Jesus é Deus. Aí, por final, gente, eu anotei assim. Veio no meu coração isso. Todos nós queremos estar inteiramente em Deus. E Deus quis estar inteiramente em Maria. Veja. Todos nós queremos estar inteiramente em Deus. E Deus quis estar inteiramente em Maria. Por isso que Maria tem 3 características que nenhuma outra mulher no mundo tem. Ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa de Deus Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Muito obrigado a vocês que participaram desta live. Gente, muito obrigado por vocês estarem divulgando nos seus stories o meu Instagram, certo? A galera que está intensamente divulgando o meu Instagram. Tem gente enviando nos grupos de WhatsApp, de Telegram e etc. Segue lá esse Instagram aqui. Aí bota @Daniel Silveira Fonteles. Muito obrigado a todos vocês que fazem esse trabalho de divulgação, tá? Também quero agradecer quem está ajudando financeiramente a nossa missão, certo? Quem está fazendo Pix para a gente poder manter a nossa missão, tá? O meu Pix, gente, quem quiser e puder ajudar, é 606 930 723 26, tá? Vou anotar aqui para vocês. 606 930 723 26, tá? Esse é o Pix para ajudar a nossa missão. Galera que tá vendo aí no YouTube, né? Só qualquer coisa clica para voltar um pouquinho no vídeo e aí você vai ter acesso aí o Pix, tá bom? O meu WhatsApp, o DDD é 859-9689-0098. Esse é meu zap. O Pix é o outro número que eu dei, tá certo? Quem puder ajudar a nossa missão, eu agradeço de coração, tá bom? Não é obrigado, não é como diz nos cultos aí protestantes, é ou dá ou desce. Não, gente, é que não tem isso não, tá bom? É só quem puder.
Tá bom? Muito obrigado de coração. Essa formação vai estar no YouTube ainda hoje. Até acabar ela aqui, eu já baixo com link e já lanço lá no YouTube para todos vocês estudarem novamente, pegar desde o começo, fazer suas anotações e aplicar isso na evangelização de vocês aí nos grupos de vocês, tá bom? Muito obrigado, tá? E não esqueçam, divulguem o meu Instagram, @DanielSilveiraFonteles. Beijo, boa tarde, até a próxima live.